Olá, sejam bem-vindos ao Sportcast, onde o esporte une e a rivalidade faz história. Aqui é o seu guia semanal do esporte. Vamos falar sobre diversas modalidades de esporte, onde vamos trazer educação, entretenimento e muita resenha. Eu sou o Vitor Brogni, para quem não me conhece, esse é o nosso parceiro Léo Meca. Muito mais conhecido como Meca do que como Léo. E nós somos a dupla Vitor e Léo, segundo Sandro Sotile. É, isso aí. Então, pessoal, aqui vocês vão encontrar toda essa parte de esporte mesmo. Vamos trazer toda a parte onde vai falar de educação, vamos falar muito em função de trazer a prática do esporte para o seu dia a dia. Não podemos esquecer de pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, não é mesmo? É sportcast.podcast em todas as redes sociais e no YouTube onde vai ter os vídeos na íntegra. Apesar de também no Spotify, se você precisar só nos ouvir, quiser só nos ouvir enquanto está correndo, enquanto está fazendo sua academia, vai estar lá também na íntegra. E nos cortes de vídeos curtos, enfim, vai estar no TikTok e no Instagram. Não podemos deixar também de agradecer a nossa casa, Sede Estúdio, onde você quer criar seu conteúdo de podcast, quer criar conteúdos que você pode fazer gravação aí com as suas marcas, suas empresas, você pode vir aqui na Sede Estúdio. Toda a estrutura de câmera, estúdio, técnica, edição é aqui com eles. É na Sede Estúdio, fica na Independência, número 800, sala 2, em Passo Fundo. E o arroba deles, o arroba Complexo Sede, você encontra aí toda a parte de estúdio. Não podemos também esquecer da nossa VOG, agência VOG de marketing, tecnologia de marketing, onde você tem infinitas possibilidades aí de comunicação. Você que quer fazer a logo da sua empresa, quer fazer o site, quer fazer toda a parte de marketing da sua empresa, rótulos, enfim, é com eles lá na VOG, arroba agência VOG. Vamos começar hoje então com o nosso convidado? Cara, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu tenho muito interesse, cara. É, né? Porque, olha, é tipo uma seita. Tu sabe que eu tenho interesse e gosto, só que eu não sei se eu pratico o correto. Eu até vamos tirar. Não, eu acho que tu não pratica. Obrigado. Valeu. Assim como eu, né? Porque nós estamos no nosso movimento. Nós estamos iniciando, estamos no nosso e no movimento, nosso desafio, né? Nosso desafio, né? Desafio, nós né? temos que depois lançar uns vídeos aí do nosso desafio. Então, hoje nós estamos aqui com a Mari e com o Maurício da Live Run. Live Run, assessoria esportiva. Assessoria esportiva, é isso aí. Então, prazer, muito prazer ter vocês aqui. Uma baita oportunidade para a gente conhecer um pouco do esporte, enfim, e do que vocês podem trazer para o nosso público. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Vitor e Léo. O Sandro vai mudar o nome Vitor e Léo. Eu acho que nós vamos ter que botar Vitor e Léo, né? Vai mudar o nome do canal. Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade. A gente gostaria de conhecer muito em relação à trajetória de vocês, né? Vocês vão contar aqui quanto tempo vocês têm em frente a esse esporte, essa empresa. Mas a gente gostaria, vamos começar pelas damas, né? Como é que foi a tua trajetória, enfim, profissional, pessoal, para chegar, né, na tua empresa hoje? Então, eu trabalho com assessoria esportiva já faz em torno de 11 anos, com grupo de corrida, enfim, né? Antes da Live Run, eu participei e fui sócia de uma outra empresa, uma outra assessoria, que no final de 2018 ela se desfez. Então, cada um tomou o seu caminho. E naquela época eu ainda era estudante de educação física, ainda não era formada, mas eu tinha um grupo de pessoas que estavam ao meu lado, né? Mari, nós vamos estar contigo, porque eu estava passando por um processo de transição na vida, me senti um pouco perdida, não sabia que rumo tomar, e essas pessoas ficaram do meu lado, me apoiando e me disseram, a gente está do teu lado, se tu resolver abrir uma outra assessoria, a gente te apoia. Procurei ajuda com os meus professores da UPF, e até eu acho importante contar que na época eu era estagiária do Laboratório de Biomecânica na UPF. E num dos dias que a gente estava lá no laboratório, o Maurício levou um aluno da academia de musculação para avaliar. E nós fizemos a avaliação, tiramos uma foto juntos. E quando o Maurício saiu, o professor Clayton disse, o Maurício foi nosso aluno, é um guri bom e tal, né? E eu gravei aquilo ali. E algumas semanas depois, alguns dias depois, eu passei pelo Maurício na rua e fiquei esperando ele me cumprimentar. Se ele me cumprimentar, eu cumprimento. Senão, eu vou ficar quieto aqui no meu canto. E adivinha o que eu fiz? E ele
nem olhou, nem lembrava de mim. Enfim, eu cheguei em casa e disse, eu nunca mais vou deixar de cumprimentar alguém por vergonha. É verdade. Nem que a pessoa não lembre de mim, né? Na sequência disso, teve uma manhã que eu saí correr às 6 da manhã com as minhas amigas. E na volta, nós fomos lá para o Boqueirão. Na volta, o Maurício estava indo em direção ao Boqueirão com uma aluna correndo. E eu disse, mas é hoje que eu vou cumprimentar. Só que daí eu gritei, do outro lado da rua, Maurício, bom dia! É a Mari. E daí eu disse, gurias do céu, vou ter que chegar em casa e chamar o Maurício e dizer, senão ele vai dizer, quem que é essa louca, né? E naquele dia nós começamos a nos comunicar por mensagens. E daí eu disse para ele que eu estava passando por esse momento, que eu não era formada, que eu queria abrir a empresa, fazer tudo certinho, e que eu precisava alguém do meu lado que pegasse firme comigo, assumisse, né? Porque tem que estar presente nos treinos, tem que acordar nos domingos que tem prova, 6 da manhã a gente tem que estar montando Não, depois nós vamos falar sobre né? isso aí. Depois nós vamos falar sobre isso aí, porque vai Vamos dentro da aprofundar minha mais pergunta. isso aí. Aí o Maurício aceitou o convite e nós estamos há quase 6 anos na lida aí. Legal, legal. Bom. Você os dois então já praticavam a corrida, você já trabalhava com isso? Conta um pouquinho agora da tua trajetória aí. Eu acho que a Mari ingressou na corrida já no formato empresa, né, Mari? Já mais a trabalho do que como corredora, né? Eu já fazia 1 ano que eu corria quando eu abri a empresa depois. Ah, então a Mari começou correndo igual eu, então. Até eu não sabia disso, nunca tinha perguntado. Mas a trajetória da Mari na corrida é mais longa que a minha, né? A minha, de uma maneira profissional, digamos, começou em 2019. Eu tenho na minha cabeça que 10 de fevereiro foi o dia que as coisas começaram de verdade, né? Que a gente considera a nossa data de aniversário, né? Legal. No próximo agora faremos 6 anos. Mas o Maurício, corredor recreacional, nasceu em 2011. Olha. Uma rústica de aniversário do município de Passo Fundo, que existe até hoje no primeiro domingo do mês, né? De agosto. E eu lembro que eu fui naquela corrida com pouquíssimo treino. Eu fazia muito mais musculação do que corrida. A corrida era um hobbyzinho, assim, do final de semana. Mas eu gostava de competir, cara. Sou ariano. Assim, começou a aparecer as corridas ali, eu corria na esteira. Não, eu vou tentar, né? Eu fui com uma camiseta do Grêmio, a mais quente que eu tinha para botar, calça de abrigo e um tênis de futebol de salão. Tá top. Bem preparado. O joelho. Cara, vocês imaginam? O joelho. Claro, hoje, no contexto da assessoria esportiva, a gente orienta essa parte de material. Não que ela seja imprescindível, em primeira instância, a coisa mais... Mas se a pessoa puder correr com algo melhor, Sim. melhor. Né? Com certeza. E na época eu não tinha conhecimento nenhum, mas fui. Mas assim, experiências esporádicas, não foi uma coisa que eu levei a sério. Sim. O Maurício nasceu na corrida com essa parte mais da recreação. Uma corrida em 2012, até um amigo semana passada achou umas folhas amarelas de 2012, mostrando os resultados que, cara, nem tinha. Na época eu não tinha relógio, não sabia que marca eu fiz. Sim. Eu sabia que eu corri, entendeu? Sim. Mas esse Maurício era o Maurício da musculação. O Maurício que começou a entrar nesse universo da saúde, do exercício, via academia. E aí, depois de percorrer 10 anos assim, eu tive academia, inclusive, nesse período, a corrida entra de uma forma mais séria na minha vida em 2018, depois de uma fase ruim que eu tive, não de depressão, mas de estado deprimido. E eu percebi que era nos momentos que eu corria, que a cabeça ia para outro planeta e eu ficava bem. Que legal. E aí eu internalizei na época, não vou deixar isso aqui só no final de semana, porque isso aqui está me ajudando. E as pessoas que estavam próximas a mim na época sabem da real situação em que eu estive. Né? E perceberam essa diferença, né? E perceberam essa diferença ao o Maurício praticar mais a corrida. Né? Mas, na medida em que isso foi se tornando um parâmetro de saúde para mim, lembra que eu falei antes que eu gostava de competir. Sim. Eu comecei a gostar dessa coisa de ir nas provas, e aí tu quase pega um pódio. Geralmente começa assim, né, Mari? A gente vê pelos nossos alunos. O aluno, às vezes, ele entra na assessoria meio que numa defensiva, assim, sabe? Porque tudo é uma questão de conexão. O tempo todo a gente está ou se afastando de algo ou se aproximando daquela mesma coisa. A pessoa, às vezes, entra meio na defensiva, né? Não, eu quero começar, mas eu não quero ficar igual esse pessoal que vai às 5 da manhã. Eu não quero ganhar as provas, entendeu? Eu até brinco, olha, até porque se fosse uma questão de querer, talvez leve um tempo. A gente tem que se preparar, né? Mas é uma questão de postura defensiva apenas. E eu comecei a ver que
opa, com pouco treinamento eu tô quase, então eu vou levar esse negócio a sério e vou me dedicar um pouco mais. Aí, na época, eu procurei o professor Florenal, que foi quem me orientou por 1 ano e meio. E aí eu começo a sistematizar a corrida, né? Já colocando um parênteses aqui, o que uma assessoria faz? Uma assessoria organiza, faz uma gestão esportiva, sistematiza o treinamento. Quem se esforça é o aluno, né? Mas aí eu entrei com o treinamento mais certinho, mais frequente, né? O Maurício, que corria final de semana, agora passa a correr 4 vezes por semana, foi a alteração que nós fizemos na época, e o corpo começa a responder. Então, em 2018, ao longo dele, o Maurício era o Maurício corredor. Eu não tinha uma assessoria esportiva, eu conhecia a Mari naquele episódio que a Mari resgatou ali de vista. Desculpa não ter lembrado, mas... mas assim, não sonhava que um dia ia trabalhar com isso. Eu achava legal quando eu via os professores de Passo Fundo nas pistas, porque quem trabalha com academia sabe o quantas vezes é enjoativo, pode ser prazeroso. Mas é enjoativo ficar no mesmo lugar o dia todo, cara. 8, 9, 10, 12 horas. Sim. E academia é das 6 às 22, no mínimo, né? Tipo, tu começa a flertar com a ideia, possivelmente, de variar o ambiente para arejar tua cabeça. Claro. E aí o Maurício corredor, vez ou outra, pensava, bah, que legal que é essa turma que trabalha na pista, assim, né? É um trabalho tão sério quanto, é exercício físico, mas é um trabalho mais literalmente aberto. E a vida tomou seus rumos, eu tive diversos problemas que, enfim, não cabem aqui. E eu resolvo vender a academia que eu tinha. Precisava vender. E aí, nesse mesmo período em que as coisas vão se ajustando, qual que era a minha situação? O que eu faço depois? Eu acerto a venda, vendi ela, e com aquela sensação de quem está chutando pedrinha na rua. O que eu vou fazer agora? Eu sabia o que eu ia fazer. Eu não ia ficar sem trabalhar. Mas eu posso falar abertamente que não estava nem um pouco empolgado com aquilo. Mas as pessoas precisam trabalhar. E aí apareceu. Nessa semana eu conheço a Mari, que eu já conhecia. Porém, por que eu não lembrei da Mari naquele dia? Estávamos umas 10 pessoas no laboratório e a Mari estava no estágio. E aí, como o foco ali acabou sendo o aluno até, que vinha de uma lesão, a gente acaba não conversando com todo mundo, né? E a Mari bem discreta, lá no cantinho, com as anotações, né? Por isso que eu acabei não lembrando. Não conversamos, né? Mas esse dia que a Mari me chama, que ela brincou lá, que gritou, eu tomei até um susto, porque realmente eu não reconheci na hora. Sim. Quem tá me chamando? Mas eu fiquei feliz. Fora da academia, alguém me reconheceu. Porque nós somos reconhecidos pelo que nós fazemos, né? Diariamente, frequentemente. E alguém que não era daquele ramo específico da academia lembrou de mim. Eu pensei, opa, é esse universo aqui me chamando, né? Aí eu já vinha com esse pensamento, pouco tempo depois ela me chama no WhatsApp. Apresenta a ideia. E eu lembro que no mesmo momento que a Mari me chamou, uns dias antes, uma outra aluna que está com nós até hoje, e eu vou dar nome aos bois, a Karina, merece. A Karina foi importantíssima. Olha aí, Karina, já aproveita, já comenta aí, já... A Karina foi importantíssima na nossa história. Ela disse, Maurício, tu trabalha com planilha por acaso? E eu, que só fazia a minha planilha, de Maurício Corredor, Sim. Eu falei que sim. Mas nunca tinha feito uma planilha na vida. Mas parte da premissa, você não sabe fazer, você aprende. Claro. Fazendo um parênteses com o mundo empreendedor, principalmente do startupeiro digital, é exatamente assim. Primeiro tu vende e depois tu define como tu entrega. Então tu valida a demanda na frente. Então tu resolveu o teu problema e aí alguém viu que tu talvez resolveu o teu fazendo os teus próprios treinos e aí virou uma possibilidade de trabalho. Olha que e aí um estímulo aqui, outro estímulo aqui. Minha cabeça já flertava com aquilo de vez em quando, sem coragem, mas flertava. Cara, é agora, tá se desenhando um negócio aqui, né? E o mundo te apresenta uma oportunidade, você valida. E aí, como foi acontecendo uma coisinha atrás da outra, eu resolvo aceitar. E aí eu quero conversar com a Mari de uma forma mais contundente já para nós ver como vai ser na prática, né? Só que nessa hora tá todo mundo inseguro. A Mari tinha insegurança de um recém-término empresarial, digamos assim, na qual ela ocupava uma posição. E aí, de repente, você vai ocupar outra posição. Um cargo mais à frente, talvez, né? Com uma outra postura. E aí chega um guri. Eu tenho 32 anos hoje, com cara de 20. Mas na época eu tinha 26. Um cara de 18. É muito difícil você chegar tendo o total respeito das pessoas, as pessoas confiando em você. Verdade. É sempre muito mais fácil confiar em quem já tem um nome muito bem estabelecido, muito bem reconhecido. Né? Exato.
E aí você vai começar algo praticamente do zero. Nós não começamos do zero, né, Mari? Nós começamos já com um grupo bem bom. Mas você ter o respeito das pessoas, primeiro isso precisa ser conquistado. É verdade. É que nesse E aí- primeiro momento o empreendedor aí é uma jornada que eu e o Vitor a gente debate há muito tempo, É. assim. E quando eu tinha outra empresa anteriormente que era uma consultoria de inovação de validação de novos negócios. Geralmente no lançamento de novos negócios a pessoa não compra o produto, ela compra quem está à frente. É. Uhum. E aí o produto depois constrói e tu vai criando toda essa autoridade que hoje vocês têm. Então, uma jornada que vocês foram construindo ao longo do tempo, mas que muito inicialmente isso talvez foi motivado pelo exemplo que vocês tinham, que vocês eram. E aí depois virou produto e virou o que virou hoje. Então, reconhecendo já, parabéns. Não, perfeitamente. Até porque naquele momento o Maurício ia começar a aprender tudo enquanto praticava. Então nós temos que reconhecer, não é fácil você acreditar em alguém que está começando e você está vendo com os próprios olhos que aquela pessoa está se lançando. Então essas pessoas foram corajosas também, né? Mas elas realmente elas nos compraram. Para depois vir a planilha, para depois vir o resultado da prova, para depois vir o processo. Embora nós sabíamos na época que não tinha tanto mistério assim. Entrando bem na parte técnica da corrida, Sim. ela é relativamente simples. Quando comparado a outros esportes, por exemplo, uma natação, sem uma técnica muito boa, tu não nada, inclusive, tu te arrisca. Claro. Pode ser que você não dê conta em determinado momento e dependendo de onde você estiver, você se arrisca. A corrida, ela traz conosco uma coisa que é o gesto inerente do ser humano, que é a marcha, que daí evolui para a corrida enquanto técnica, né? Mas aí entram outros elementos. Como correr sem lesionar, de forma que se deixe tudo muito alinhado em termos de equilíbrio, né? Então, o nosso começo, ele tinha muita essa desconfiança ao mesmo tempo que se acreditava. Claro. Eu tenho uma pergunta para vocês, saindo um pouco da área da corrida, depois a gente fala mais sobre isso, mas principalmente pessoal, assim. A pergunta até é um pouco difícil, talvez não sei se eu vou conseguir responder de cara, mas é o seguinte, o que a corrida representa para vocês dois? Tipo, o que isso significa na vida de vocês, a corrida? Ele é hoje, obviamente, faz parte de um negócio, mas também começou lá como um esporte, começou com a questão da saúde, enfim, o que representa para vocês, né? Ladies first. Bom, desde quando eu comecei a correr, lá quando eu tinha os meus 40 anos, já faz um bom tempinho, era para o convívio social. Me divertir, sair daquela situação que eu estava muito em casa. Então, era o momento de eu encontrar minhas amigas, correr junto, viajar, fazer uma viagem, conhecer um lugar diferente e correr. Legal. Eu não sou competitiva, então a corrida para mim é isso, é questão de relações, de amizades. Começou de com um sentir hobby bem. e realmente se sentir bem. Que legal. Que legal. E para ti, E pra ti, como é que começou nesse sentido? Olha só, para contextualizar, eu vou contextualizar porque eu sei que muita gente se identifica com esse tipo de fala, mas eu fui criado dentro de um modelo familiar onde existia muito amor do pai e mãe e uma hiperproteção. E a pessoa que é hiperprotegida, ela se torna fraca. Verdade. Tem que admitir, essa é a verdade. A pessoa hiperprotegida se torna fraca. Então, o Maurício, na infância, por exemplo, tinha um campeonatinho na escola do futsal, reserva ou nem jogava. Vôlei. Não gostava muito, mas tentava me incluir. O contexto não é muito agradável quando ele é coletivo e você erra. É verdade. Tu não é muito bem-vindo ali. Essa é a verdade. E aí tu começa a te afastar, porque parece que você nunca acerta, então não é bacana o ambiente. Gera uma insegurança ali É. e tal, baixa autoconfiança. E o meu pai, ele me estimulava muito ao esporte. O pai queria que eu tivesse sido atleta de alguma coisa, de preferência no Grêmio, se possível. E eu cresci vendo o Darley, eu queria ser goleiro inicialmente, mas daí eu vi que o goleiro sofria muito, tomando pancada. Aí tentei ser zagueiro, eu participei da base do Gaúcho um tempo aqui em Passo Fundo. Cara, o contexto coletivo, ele não é legal. Ele não é legal quando você não encaixa ainda, porque todo não é um não ainda, né? Só que, e aí, será que vai ter resiliência para seguir e ver se lá na frente dá certo? Geralmente a resposta é não. Nós sabemos que no esporte, não só no futebol, mas no esporte em geral, para cada um que dá certo, inúmeros não emplacam. É verdade. Né? Essa é a parte, não triste, mas é a realidade nua e crua, como ela é, né? E a gente percebe isso também muito no contexto dos alunos, mas voltando ao Maurício. Eu já sou adulto, e aí parece que eu dou certo em um esporte. Entenda, esse dar certo no contexto amador. Sim. Em tese, não tem muito como dar errado na área em que nós atuamos, né? No âmbito em que nós atuamos. Porque isso é relativo, isso é pessoal.
O que nós, no contexto da assessoria, fazemos? Nós ajudamos os alunos a atingir os seus objetivos. Mas o troço é mais profundo quando tu fala do que significa para ti. Com certeza. Porque aí eu começo a melhorar, eu começo a subir num pódio, mesmo que de categoria. Que às vezes parece pouca coisa, mas aquele pódio, quem é da corrida e nos ouve agora entende o que nós estamos falando. Talvez depois tenha que explicar melhor para vocês, né? Que não são do contexto específico. Mas quem pega um pódio pela primeira vez, cara, aquilo é um reconhecimento à frente de todos, em eventos que hoje você tem fotógrafo, que você faz uma postagem depois com sei lá quanto de alcance, Sim. com um reconhecimento que talvez você nunca tenha feito na vida. Então, agora eu sou bom em alguma coisa. Por isso que às vezes a esfera competitiva, mesmo em ambiente amador, é muito acirrada, porque você passa a ter uma coisa que depois você não quer mais perder. Aquilo significa para você, então, é como se fosse um reconhecimento onde você não apenas se valida, mas tu valida teu pai que queria que tu fosse bom em alguma coisa, Com entendeu? certeza. Só que às vezes isso vai acontecer anos e anos depois. Eu não tenho mais o meu pai hoje, mas ele adorava me ver correr, assim como a minha mãe ainda faz, né? Então tem um significado que você pode trazer uma carga mais espiritual para ele, de conexão com o sistema familiar e de si próprio, né? É muito bom aquele momento. E esses momentos eles vão te estimulando a querer mais daquilo. E aí você perpetua, você tem consistência. E o que a Mari falou também é muito importante. Eu ultimamente tenho tentado aprender a me divertir mais com o esporte. Tanto que na última prova que teve aqui em Passo Fundo, que foi do Stock Center, para sair um pouco dessa coisa do recorde pessoal, da melhor marca, da posição, eu peguei meu filho, que nós tínhamos dado um carrinho para ele de... Eu vi no teu Instagram. no dia da criança, falei, eu vou levar o Joaquim nisso aqui. E levei ele, fiz uma coisa diferente para ter memórias com ele em primeiro lugar, né? Mas também para mudar um pouco o estímulo que nós nos colocamos frente ao esporte. Sair um pouco dessa veia competitiva, até porque ela é tão amadora, mas tão amadora mesmo, que às vezes não vale tanto gasto só ali. Sim. Então, uma coisa que a gente tenta passar para os alunos também, né? De vez em quando tem que se divertir. Claro. Total. De vez em quando tem que aprender a olhar com outros olhos pro esporte, sabe? Cara, mas desculpa, Vitor, perdão. O esporte, cara, eu me identifico bastante contigo, assim, porque eu fui atleta desde sempre, apesar de não parecer, eu sempre faço essa vírgula aqui. Eu fiz a pergunta do significado, porque pra mim o esporte, hoje, nos últimos 5 anos, depois que eu abri o meu negócio, eu tenho uma empresa de tecnologia, então o risco é altíssimo, a insegurança é alta, é muito diferente de outros tipos de negócio menos arriscados e menos tradicionais. O nível de estresse é absurdo para quem empreende com tecnologia, assim, é imenso. Então, o esporte, para mim, nesse momento, ele virou uma âncora. Tipo assim, uma âncora de válvula de escape de estresse. Fazia musculação, hoje faço crossfit, tipo, fui fazendo essas duas coisas. Nesse meio tempo, sempre joguei futebol, mas, tipo, a minha infância, né, desde sempre joguei bola. Dos 7 anos comecei a fazer categoria de base, foi até os 16. Daí depois parei e continuei nesse movimento. Cara, pra mim o esporte, além de ser essa válvula de escape hoje, é uma construção de autoconfiança muito grande, assim. Tipo, mesmo que eu não faço competição ainda de crossfit, nada, nem na musculação, mas o fato de estar ali se superando todo dia é pessoal. Tipo, eu evoluí 10%, evoluí tantos por cento em, sei lá, 3 meses. Essa visão é uma coisa que tu importa para outras áreas da vida, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta um pouco mais forte no começo, assim, porque eu acho que a gente se identifica, sabe? Quando tu começou a contar a tua história, eu pensei, cara, aqui tem um significado muito grande, preciso entender melhor aqui. E por isso que decidi abrir. Eu confesso que eu gosto de correr e já pratiquei também, apesar de não parecer, né? Não aparentar, né? Fisicamente. Mas é um esporte do qual eu realmente não gostava de fazer academia, de estar num local, né, dentro assim, de uma academia e praticar. Então eu sempre optei mais pela corrida, por ser um esporte mais aberto, você tá na rua e tudo mais. E eu participei de algumas dessas corridas aqui da cidade e me apavorava, né? Tipo, sem preparo nenhum e tudo mais. Os caras, os primeiros, faziam, sei lá, 5 quilômetros em 18 minutos, né? E eu levei 40, 50 minutos pra completar a prova, né? E quase morrendo, né? Sendo que uma delas, a ambulância que fica atrás, queria me levar, né? Já, né? Ainda que completou, né? Ainda que completei, né? E aí, a primeira que eu fui, pegava a subida da 7 ali, a subida da 7, né? Parece uma baita subida, mas correndo pra mim, aquela... Cara, passou uma ambulância assim, vocês não querem uma carona? Pegar a subida lá da Petrópolis, lá começa no Bourbon. Cara, não, mas depois eu peguei aquela que pega o trajeto da Vera Cruz lá, que vai até lá embaixo lá e depois sobe, meu Deus.
Na subida eu tava vindo, assim, daqui a pouco, cara, uma senhora passando por mim, assim, né? E ela disse, vamos! E eu disse, putz, vou ter que ir, né? Mas aí foi essa que eu completei. Mas eu gostava, assim, muito pela questão de esporte mesmo, de saúde, enfim, queria realmente ter mais essa frequência. Quem sabe agora Pois é, né? com os convidados aqui vão ter que... Cara, eu voltei pro cross por causa de competitividade, assim, eu meio que eu me machuquei na musculação também, num momento ruim pra se machucar, tava fazendo um processo de ganhar massa, subir peso e tal, daí estourei um tendão do ombro, né, B.O. Enfim, daí voltei pro cross por causa da competitividade. Quando eu me curei, eu falei assim, cara, agora eu quero fazer uma coisa mais assim, de tipo, ter que ter alguém do lado competindo, assim, vendo, porque eu era, tipo, sempre do futebol, né, então é coletivo, tu tá sempre competindo com alguém do lado ali, dentro do campo, então o cross foi bom nesse sentido, assim, pra voltar a ter essa competitividade, essa gana maior, assim. Show de bola. Então é bem massa. Bom, vamos falar um pouco da empresa de vocês, então. Hoje, qual é o foco da assessoria? É corrida? Tem algum outro treinamento? Como é que funciona aí a empresa de vocês, hein? O foco da assessoria é a corrida. Iniciando, né, para os iniciantes, iniciamos com caminhada, aos pouquinhos vamos intercalando com corrida, mas nesse primeiro momento é a corrida. Tem algumas meninas que estão fazendo triatlon, né? Isso. Mas Nós temos alguns alunos que com mais força no duatlon, né? Porque o duatlon, basicamente, a corrida e o ciclismo, começa a se abrir portas agora, mais portas, né? A nível estadual, começa a ter mais provas. A importância dos eventos é essa. Quando a Mari citou lá no começo, para a gente começar a ter a empresa, tu tem que entender que domingo de manhã é um dia de trabalho. O domingo de manhã, ele é a nossa grande vitrine. É a nossa grande vitrine. Porque o momento que tem um evento, grande maioria são rústicas, né? Quem que tá vendo você? Quem já corre, seja em assessoria ou não. Quem passa pela rua de carro enquanto o evento acontece. Que aqui em Passo Fundo geralmente se tranca uma parte da via, parcialmente, né? Então você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Começam a ter mais eventos de qualquer coisa, ajuda aquilo a crescer. E o duatlon é um esporte que cresce também, né? Tal qual não na mesma força, mas assim como a corrida cresceu muito, o duatlon também cresce, então os alunos começam a se interessar, né? Porque tem aquele aluno que começa a correr, mas ele já pedalava. E tem um aluno que ele também começa com a corrida e depois ele se interessa pelo pedal, porque tem um amigo que pedala e tem aquele outro grupo que pedala. E tem gente que gosta de novidade o tempo todo, né? Então, vou dar um tempo na corrida aqui, mas eu vou pedalar. E a gente começou a estruturar as planilhas dessas pessoas também, porque da mesma forma que alguém se sente perdido dentro de um esporte em termos do que fazer, na bike é a mesma coisa. Tá, vou pedalar, mas eu pedalo quanto? Eu pedalo para onde? De que jeito? Então, são formas da gente ir abraçando essa turma também, sem ter que dizer, daqui para frente eu não posso te ajudar, né? O triatlon é uma demanda que existe também, mas eu deixo isso bem aberto, escancarado. O Maurício e a Mari precisam aprender a nadar primeiro para querer ensinar triatlon, tá? Porque senão fica complicado, né? Tu ser professor de uma coisa que não domina nada. Claro. Cara, eu vejo um hype, assim, olhando no geral, assim, até um dos motivos que a gente abriu o podcast, cara, porque tem um hype muito grande em alguns esportes, assim, tipo, corrida tá no... Cara, eu nunca vi acho que todo domingo, a cada 15 dias tem uma rústica. Tipo, é certo, assim. Sim. E eu que fico aqui pelo centro, sei lá, domingo de manhã, 8 da manhã, eu levanto assim, vou pra sacada, dou uma olhada, neguinho passando aqui, ó. Correndo. Pá. Aí tu vai na 7, na Brasil, algum Sempre lugar, tem tem correndo. 300 pessoas correndo domingo de manhã. Eu admiro, sinceramente, cara. E outra, isso que ainda não estávamos falando da seita, né? Que a galera entra, aí... Essa é uma pergunta aí pra fazer pra você. Eu sei que o senso de coletividade deve ser absurdo na corrida, porque assim, cara, todos os amigos meus que correm, todos, eles começaram exatamente igual. Eles foram ali numa brigada, na pista, em algum lugar, começaram a correr, 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 De repente quilômetros. se juntaram num grupo. Aí entra num grupo, cara, dá assim, 2 meses. É o pirado das 5 da manhã. É tipo uma evolução assim exponencial. Ele entra leve e dá pum, lá em cima. Como é que vocês, como
coordenadores, digamos assim, dessa turma toda, mentores dessa turma toda, enxergam essa evolução do atleta que entra, assim, tipo, tem padrão, não tem, ele é mordido por uma competitividade ou é pela qualidade de vida, enfim, o que que vocês enxergam do lado de quem mentora essa galera, assim, o que que acontece com os alunos de vocês? Quais os benefícios que eles enxergam? Enfim, deem um geral pra gente sobre isso. É um pouco difícil explicar porque são pontos de vista, né? Eu enxergo isso como um grande funil. E a palavra que descreveria o transcorrer desse funil é comprometimento. No sentido de, quanto mais eu gosto daquilo, mais eu quero fazer aquilo um pouco mais, né? E o que retroalimenta muito isso é o resultado. Mas lembrem que o resultado é uma coisa extremamente individual. E é tão particular que é indiscutível o que é melhor para cada um em termos de resultado. Lembre que tem aquele aluno que entra procurando a questão da saúde mesmo, na qualidade de vida, ele quer ter uma rotina elaborada, correta. Esse cara às vezes não está muito preocupado com a prova, com a marca, mas ele quer estar mais ali, porque a carga hormonal do exercício é espetacular. Sim. Tanto que a Mari vivencia muito comigo isso na prática. A gente tem problemas com os alunos, às vezes, por lesão, por questões de... Estava tão legal aquele momento da corrida que eu pedi para o aluno determinado correr 30 minutos, ele correu 45. No outro dia, ele foi um pouquinho mais de novo, e foi um pouquinho mais de novo, sabe? Porque é muito bom estar ali. Mas tem também aquele aluno que entra com a veia competitiva, que ele quer melhorar a performance mesmo. E aí passa, sei lá, 6 semanas, ele já viu que ele deu uma melhoradinha. E ele se compromete um pouco mais. Só que a rotina dele é apertada, porque ele é um cidadão brasileiro, trabalhador, que tem família, que tem filho. E antes ele até aceitava perder treino. Mas agora que ele está um pouquinho mais comprometido, ele não perde mais. Para não perder mais, o que ele vai fazer? Vai às 5 da Ele manhã. vai às 5 da manhã ou às 10 da noite. E esse cara, muitas vezes, ele é até mal julgado. Porque, para que ir essa hora se expor a esse risco? Eles não têm um amor muito grande por acordar às 4 da manhã. Eles vão de bico torto também. Cara, mas eu acho fantástico isso. Porque assim, eu treino às 6:30 da manhã. Não pego o primeiro horário do cross onde eu vou. Cara, é assim... Eu tive uma baita rotina treinando às 6 e pouco da manhã, bem no meio da pandemia ali, era o meu melhor horário. Isso foi a época mais disciplinada da minha vida. Até falei isso num outro episódio aqui com os guris da academia, que era exatamente assim. Eu desregulei o meu treino de manhã, eu desregulava tudo. Desregulava a dieta, desregulava o sono. Foi minha melhor época, assim, de manter dieta, manter treino, quando eu treinava de manhã cedo. E daí, por motivos profissionais, comecei a treinar 11:30 até o 12:30 ali, que encaixava, daí dava tempo de tomar banho e voltar pro escritório e tal. E uma época eu treinei de noite. Cara, em nenhum momento eu consegui ficar tão disciplinado quanto fazer exatamente isso. Bateu o relógio, 6 horas da manhã, eu levantava, botava os tênis, 6:30 tava na academia. Certo. Hoje eu tô refazendo essa rotina. Então, do ponto de vista de quem admira isso, cara, eu admiro, porque eu vivo em partes isso, né? Porque eu treino de manhã cedo. Mas é que pra mim daí é muito cedo. Tipo, cara, e é assim, incrível, cara. 5:30, 6 da manhã, gente nas avenidas, assim, direto. Mas acho e eu acho que é um muito... hype do esporte mesmo. Não, esporte, eu acho que não é só hype do esporte. Eu acho que é bem como ele falou, o Maurício falou. É essa questão de, tipo assim, tu tá começando a melhorar, tu tá atingindo alguns objetivos que tu nem, talvez, nem esperava estar atingindo. E tu começa a ser mordido, vamos dizer assim, por essa vontade de dar continuidade, né? Uma vez dentro de um certo padrão de performance, e essa performance eu posso estar falando de ritmo de corrida ou performance de vida mesmo. É tipo assim, olha, eu aguento acordar às 4 e tomar meu café e sair da conditura, eu tô bem. Essa é a parte boa e bonita. Sim. Tem a parte ruim. Uma constatação nossa ao longo de 2024. Quase 100% dos alunos que tiveram lesões um pouco mais sérias é esse pessoal extremamente disciplinado. Porque o que começa a acontecer? Para vocês acordar às 4 da manhã e, em tese, fazer um bom treino e numa linha do tempo isso não trazer problemas, e a gente sabe que, especialmente para atleta, 8 horas de sono é mínimo. A literatura é muito categórica nisso. É verdade. Tem 2 coisas que recuperam o atleta, é sono e nutrição. Aí tu pega uma pessoa que tem um dia corrido, come mal, muito lanchinho, muita coisinha, não tem qualidade nutricional. E acima de tudo, sono. Aí tem um pouco de opinião minha também. Primeiro lugar é sono. Primeiríssimo. Sim.
Ninguém dorme às 8 da noite. É verdade. Absolutamente ninguém. É 10, 11 horas quando muito. Então a pessoa tem um padrão de sono de 4 a 5 horas. Uma hora estoura. Isso é O que verdade. tira da cabeça da O corpo pessoa. não aguenta também, né? Senão eu teria assim, que dizer, se esse é o único horário e tu não tá dormindo, o ideal seria tu não te exercitar. Também não dá para dizer isso. Primeiro que ele não vai acatar e segundo porque eu também tô dando tiro no pé. Claro. Porque ele tem que se exercitar. A gente vive para defender isso. Exato. Né? É difícil achar o equilíbrio para tudo. Mas tem a questão do hype, sim. Eu vou dizer, tem muita gente que nos procura, né, Mari? Por uma relação de perceber com uma certa curiosidade. Quero ver como é que é isso aí. Claro. Essa pessoa geralmente não dura muito. E a gente fala com todo o respeito do mundo. Que bom que ela foi matar a curiosidade. Porque de repente não era pra ela, né? Ela não se adaptou, exato, enfim. exato. Eu não gosto de uns slogans prontos também que eu vejo que é pra todos. Não é pra todos, gente. Algumas pessoas se encaixam, outras não. Simples assim. Lembrem, a vida como ela é. Né? Esse é um ponto bem legal que tu traz. Eu acho que o hype ele é importante para trazer demanda. Tipo, olhando do ponto de vista do mercado mesmo. Assim, ele traz, dá um hype legal. Mas o esporte não funciona. Tipo, eu correr rotineiramente, assim, cara, é uma coisa que eu não engajo. Agora, eu tenho que estar fazendo peso, tenho que estar jogando bola. Tipo, que é o que eu faço a vida inteira e funciona Tu também tentou jogar bola, não foi pra ti, Sim, né? porque o talento não estava comigo, mas eu o sei como é que interesse funciona. está comigo. É uma coisa diferente da outra. Mas o ponto é esse, cara. Tipo assim, eu gosto de super intensidade, assim. Eu prefiro treinar 1 hora, 40 minutos numa pauleira e, tipo, treinei, tchau, fui embora. E gostar também é uma questão... Esse é o ponto. Tem que se testar. Tipo, a galera fica nunca... mas eu não sei se eu vou... Cara, vai lá, faz uma aula experimental, vai correr, vai andar de bike, vai no cross, vai no paddle, né? Testa. Uma hora tu vai achar alguma coisa que vai funcionar. E essa questão da pegada, assim, de tipo, tu vê melhorando, eu percebo pela academia. Eu falei anteriormente, né? Eu não era um cara que gostava muito realmente de fazer academia. Mas muito porque as academias do qual eu já fiz, enfim, eu não tinha, de repente, uma assessoria legal, sabe? Era tipo a coisa assim, de, tá aqui o teu treino, vai lá e faz. Aí ensinou a primeira vez, tipo, pra mim que era leigo, ensinou a primeira vez e depois nunca mais teve um suporte, sabe? E inclusive agora, tipo, depois de quase 3 anos parado, porque nasceu meu filho e tudo mais, a gente acabou, né, virando num sedentarismo, né? E aí eu voltei a fazer agora, faz alguns meses, e quando eu vi que eu tive evolução, tive um suporte, tipo, tá aqui o teu treino, esse aqui, faz assim, assim, assado. Aí tu vai lá, tu tá fazendo, daqui a pouco, não tá fazendo certinho, vem cá, faz, sabe? Tem uma assessoria diferenciada, tu começa, tá ficando legal isso aqui. Aí tu começa a ver evolução, né, de carga, tu começa a botar mais carga, tu vê, eu comecei, sei lá, com 20 quilos, agora já tô com 45, 50, sabe? Então, tu começa a ver evolução, tu começa a gostar e começa a fazer falta, às vezes, quando tu não vai, né? Então, eu acho que é muito essa pegada mesmo E o que eu acho que isso pra corrida faz muita diferença, assim, pelo que eu acompanho meio de longe da galera que eu vejo que corre. Cara, o senso de comunidade, né? Acho que a corrida tem muito, assim, porque tem essas provas sábado, domingo, a galera vai. Até a galera do cross ali onde eu treino, eles fazem e correm. E é impressionante, cara. A galera vai, assim, tipo, 3 vezes por semana, treina cross e corre. Eu falei, caramba. Até aproveitando essa questão das corridas que você comentou, né, da cidade, enfim. Uma coisa que eu tenho curiosidade, porque às vezes que eu tentei correr e quando eu faço cardio, faço esteira, enfim, eu sinto, e aí eu não sei se é questão de daqui a pouco material, que nem você falou, um tênis bom ou coisa assim, ou se é passada errada, o que é que às vezes a gente está praticando e sente muito dor na panturrilha ou coisa assim, ou no tornozelo, isso é daqui a pouco a pisada errada, o que é nesse sentido? Eu, pelo menos, falando por mim, né? Não deixa nós esquecer da tua pergunta. O que tu acha da questão da comunidade que o sim. Léo falou ali? Eu até ia comentar sobre isso. Essa sensação do pertencimento da comunidade, ela vai além das corridas de domingo, que são fantásticas, mas falando do nosso negócio, da nossa empresa, no próprio treino. Porque tem pessoas, nós pedimos que o aluno, pelo menos uma vez, vá no treino presencial junto conosco. Tem alunos que vão todas as vezes. Por quê? Porque ele chega lá, a gente recebe o aluno com um abraço, tem um cafezinho esperando por ele, mesmo que seja lá na pista, ao ar livre, né? Tem uma paçoquinha, às vezes a gente leva o bolo. Então, ali ele encontra os colegas do grupo, ele faz o treino, ele fica conversando. Então, é o contato com a natureza, então, ali no ambiente aberto. São os amigos que estão ali para conversar, para dar risada.
E tu vai construindo essa relação de laços de amizade e vai fortalecendo. E num grupo que é grande, dentro do próprio grupo, então você vai formando... hoje me identifico, né, com mais pessoas e vão formando os grupos, então, que começam Até um ciclo de amizade mesmo. Ciclo de amizade, isso aí. E vai extrapolar provavelmente a corrida, né? Vai ir para outras áreas, vai vir amigos, sai de noite. E combinam treinos, né, para não ir sozinhos. E, Léo, isso entra muito naquela questão que tu perguntou lá no começo, né, do significado da corrida para cada um. Isso que a Mari fala do pertencimento, o pertencimento é lei sistêmica, é direito e é necessidade. Então, você às vezes passou vários anos da vida sem te conectar com alguma coisa de tal forma e, de repente, o teu senso de contribuição se agiganta porque tu faz parte de um grupo e você sente que contribui em determinadas situações. A gente fala das provas porque, às vezes, é onde isso mais aparece de uma forma contundente, né? Mas o treino, justamente, você, muitas vezes, saber que alguém começou porque você está lá, você agregou algum resultado para o grupo, ou tu escutou uma coisa boa do teu treinador. E isso tão significativo é que eu arrisco dizer que, desde já, uma das poucas coisas que a inteligência artificial não vai moer nós no meio. Porque assim, tu pode trocar de professor, pode trocar de assessoria, tu pode ver que o treinamento em si, talvez ele não mude tanto. O que muda é a conduta, é o jeito que o fulano fala versus o jeito que o Beltrano fala. O jeito que cada um explica, com que cada um conduz. Tem empresa que tem uma pegada X, outra empresa tem pegada Y. Mas o treinamento, tecnicamente falando em si, lembra que eu falei? É muito simples. Dá para colocar esse simples entre aspas. Porque aí, Vitor, tem o que tu me perguntou, que vai variar, às vezes, gritantemente a explicação que um professor dá para outro. Mas isso é tão contextual e tão multifatorial que é muito difícil dizer que o fulano lesionou por causa da pisada ou do tipo de aterrissagem. Mas o que a gente pode garantir? Normalmente a lesão tem muito mais a ver com a carga total de treino que a gente aplica. E tu pensa que o corpo é sempre uma balança. De um lado tá as coisinhas que tu faz e do outro lado da balança o que o corpo suporta num contexto geral. Exato. Só que tem tanta multifatoriedade dos dois lados que às vezes até tu chegar numa resposta, tu tem que investigar tanta coisa. Por isso que a gente incomoda muito, né? Como é que tá os exames? Tem feito? Tem ido no médico? O estado emocional da pessoa, a gente percebe assim que é cada vez mais impactante o quanto ele é influente. Não olhávamos tanto para isso anos atrás quanto se olha hoje, né? Por isso que o contexto da dor, quando se fala que é multifatorial, a gente até pode olhar para uma linha mecanicista, na qual você percebe que não, é muito comum na área, né, Mari? Fulano lá tem valgo no joelho, o pé dele prona, coisa mais normal pronar, mas... ele tem dor. Então tá aí a causa. Mas tem gente que o joelho valgueia, o pé prona e não tem dor. E tem gente com dor que o joelho não faz o valgo e o pé não prona. Como é que tu explica então se o problema era mecânico? É extremamente multifatorial. Mas via de regra, o teu corpo, a pergunta é, o teu corpo tá forte para sustentar o que tu tá aplicando nele de carga ou não? Assim. E às vezes nós não sabemos essa resposta. Porque a pessoa chega na nossa mão com um histórico. No momento da avaliação, que todo mundo começa por uma avaliação, a gente faz de tudo para extrair essas informações da maneira mais precisa possível e tenta tirar o termômetro de um contexto geral, né, para poder prescrever de uma maneira bacana o treinamento. Mas tu só conhece uma pessoa de verdade no dia a dia. Então, às vezes, nesse transcorrer, algumas coisas aparecem que não tinham sido verbalizadas. Claro. Seja por falha nossa, isso que tu não me perguntou. Ou o aluno escondeu, porque ele sabe que se ele falar a verdade, talvez tu tente tirar dele alguma coisa. Cara, é muito complexo. Muito complexo. São vários fatores. Sem nenhum tom de diminuição, assim, a corrida ela parece o exercício mais fácil de começar, né? Tipo, a galera acha que é só, vou começar a correr. Só que, cara, desculpa. Olhando alguns conteúdos assim na internet, cara, eu gosto muito de podcast esporte também. Não à toa criamos o nosso. Né? Mas olhando assim, cara, biomecânica da corrida. Ninguém para pensar nisso. Aí tu vai ver os caras que correm mesmo. É totalmente diferente. Tu inclina o corpo pra frente, não entra com o pé assim, entra com o pé reto. Começa a pegar umas técnicas assim que tu nunca vai achar que naturalmente tu vai evoluir para aquilo. Tu tem que estar treinando, e tu começa a treinar, e tu vai vendo uns hackzinhos, vocês vêm com assessoria, ensinam como correr, como fazer isso, como fazer aquilo. Então vai evoluindo também
no ponto de vista de aprender a fazer um movimento que parece que é tão natural, assim, vou sair correndo. Ok, tu tá correndo tudo torto. O pé pode estar torto, o quadril por isso pode que eu estar perguntei em relação à questão de dor, porque de repente é a pisada, tem uma técnica que de repente a melhor pisada é assim e eu tô fazendo errado, né? E por isso da assessoria, né? Exato, por isso da assessoria. O contexto da correção, ele é sempre parte do princípio. Então, algumas coisas são muito importantes, outras nem tanto. Sim. Mas a avaliação sempre tem que partir do contexto. Porque tem coisas que são corrigíveis, mas outras não. Tem uma coisa que, se a gente gravar, fica muito fácil de entender. A formação de um organismo, né? O ser humano é um grande organismo, uma coisa muito complexa. E a formação de um organismo é composta pela soma de vários mecanismos. Tu nunca mexe num mecanismo sem interferir em outro. Sim. Então, às vezes, aquele organismo é tão bem estruturado e bem formado que, dependendo do mecanismo que você encasquetou, que tem que mexer, tu piora os outros e tu piora o organismo. Então, sempre que a gente for fazer uma intervenção, tu tem que ter uma noção muito clara que aquela intervenção é útil em primeiro lugar, ela é correta, porque aí existe um slogan que eu aprendi no meio político, não interessa onde, não existe almoço grátis. Às vezes tu vai tirar a carga de um lugar, tu vai jogar no outro. Claro. Então a grande pergunta é, deixa eu citar teu exemplo, Léo. Não vamos mais entrar com calcanhar então no solo para tentar justamente ter um contato mais responsível. A intenção positiva geralmente é essa. Quanto mais responsivo é o contato da pessoa, teoricamente menos energia ela gasta. E aí, a economia de energia é uma coisa que na corrida te faz correr mais rápido e melhor. Ok. Se eu mudar o jeitinho que ela aterriza, pode ser que eu tire um pouco a carga da parte da frente da perna e jogue mais para a panturrilha. Aí a pergunta é, será que a panturrilha aguenta? Tá forte. Porque se o seu aluno confia em ti, ele vai confiar na orientação, ele vai tentar. Claro. E se amanhã ele tiver com uma dor desgraçada, Panturrilha não se não for lesão ainda, até ok. Mas já aconteceu de aluno nosso pegar informação na internet, informações generalistas que muitas vezes são péssimas, e ainda internalizar, o animal do meu professor não me ensinou isso aqui. E lesionou o cara tá com a violentamente panturrilha, a panturrilha. Olha só. E lesionou. E a gente sabe essas coisas, a gente vê. Claro. Só Isso que a panturrilha vezes, geralmente é um músculo bem forte, né? E mesmo assim... Mas se for forte, o estímulo errado, a gente não pode confundir capacidade e força com tamanho. Claro. Às vezes ela é grande. Não Isso quer dizer aí. que seja Só, forte. exato, exato. Aí tu põe ela à prova, tu vê que ela não tinha a força que precisava para bancar aquilo ali. Claro. Mas se a gente fosse por uma linha extremamente mecanicista, que legal, né? Falar alguma coisa técnica. Mas se nós fosse por uma linha extremamente mecanicista, isso eu aprendi com o meu professor. A técnica mais bacana para corrida é a do velocista. Os velocistas e os fundistas, né? Viu como é que o velocista corre? Sim. Ele corre tão rápido que ele não tem nem tempo de tocar o calcanhar no chão. Se o fundista pudesse, em tese, correr assim, seria aquela corrida mais bonita de ver. Ela é mais limpa, né? Mais econômica. Só que isso muitas vezes é uma consequência da velocidade. Claro. Então, sabe, quanto que a perna tem que subir, quanto que o joelho tem que subir, do jeito que eu toco no chão. Isso muitas vezes é mais uma consequência da velocidade. Claro, que legal. E me diz uma coisa, aproveitando já esse gancho assim, que tu falou de o aluno de repente pegou no local, na internet, enfim. Qual que é a maior dificuldade na área de vocês, enfim, em relação ao cliente, ao aluno, enfim, de vocês, tipo aquela coisa de, não pega na internet, segue a nossa orientação. Qual que é a maior dificuldade nesse sentido? Mari, me ajuda. Olha... Se existe, né? Enfim, daqui a pouco isso, não... Eu não sei se existe essa dificuldade, porque até para fechar o assunto ali, complementando, cada caso é um caso. E a gente procura olhar o aluno como um todo, e não a parte específica. Então, tem toda a parte mecânica, tem a parte cardíaca, o próprio emocional, né? Então, nós precisamos olhar esse aluno como um todo, partindo daquele princípio da individualidade biológica de cada um no momento da avaliação. Então, já tem esse momento para a gente conversar, conhecer ele, saber o que está acontecendo, como é a rotina. E, a partir daí, ir construindo juntos a planilha, né? Então, assim, eu não sei se tem essa questão Chega a ter uma dificuldade. Não, tem um contexto bem específico que, assim, tu escolhe um treinador para ti, tu escolhe uma equipe. A premissa é que, vou confiar neles a partir de agora. Nem que seja por um tempo. Se daqui a pouco você viu que não valeu a pena, lembra que nós nunca somos, nós estamos, né? Hoje nós estamos aqui.
amanhã talvez não. Então troca. O bacana da vida é poder ter variabilidade de experiências, né? Eu mesmo tive vários treinadores e nenhum foi ruim para mim. Mas eu queria conhecer coisa nova, eu queria conhecer como as pessoas pensavam. E aprendi isso muito bem na prática. As pessoas pensam diferente. Às vezes um treinador veio de uma escola, outro veio da outra. Eles vão conflitar em alguma coisa. Mas a premissa é, você escolheu esse cara, você confia nele. Às vezes a pessoa que confia assim em você, ela é curiosa. E ela passa o dia todo ali pesquisando. E as informações que ela encontra, às vezes, conflitam um pouquinho com as tuas, e aí sem a tua validação, digamos assim. E a gente vive num mundo hoje que, infelizmente, o cliente ele é muito cheio de razão. Eu venho de uma escola que eu respeito muito a autoridade do professor. Eu sempre respeitei demais meus professores. Sempre. E aí, às vezes, tu dá uma orientação, mas o cara viu outra, ele se considera livre para isso, e ele é mesmo. Então, ele vai lá e tenta. Ele viu que deu, viu que não deu, às vezes ele se lasca por isso. Então esse é em tese um problema, porque muitas vezes tu tem que desfazer uma abobrinha que alguém colocou na cabeça dele. Esse é o problema do excesso de informação. É verdade. Porque hoje a informação... E assim, ó, isso aflorou muito na pandemia. As pessoas tiveram que aprender a trabalhar no digital, daí vai vir o coach e vai dizer assim, pacote o seu produto, não determinado, para tu poder vender, e a tal da escalabilidade. Eu acho muito difícil no nosso segmento tu ter uma escalabilidade com produto digital, por causa do princípio que a Mari falou, individualidade biológica. E aí tu vai tentar empacotar uma planilha do 0 ao 5K em 3 padrão, meses. né, para todo mundo. Como se fosse um padrão para todo mundo, e não é. Isso é mais um problema na prática do que uma solução. Eu acho que se você vai vender um produto, tem que vender uma solução clara e pontual. E se vende, às vezes, mais problema do que solução, mas é um dos problemas do mundo hoje. O cara que foi muito pro digital, talvez ele tenha que ter aberto mão em algum momento de alguns princípios do treinamento esportivo. E isso a gente se nega. Nós nos negamos a É isso. o diferencial de vocês. Mas Com certeza. um toque extremamente personalizado, né? Do ponto de vista de negócio, tem um valor agregado absurdo. Quanto mais personaliza, mais a tendência é que tu tenha um ticket maior, mais personalizado. Por isso que na escala a galera tranca o pé e fala assim, é isso aqui que tem. Então, eu acho que até não é que tu perca a escala. Eu acho que tu pode fazer a escala, mas desde que tu continue fazendo personalizado. Né? E nós não encontramos esse jeito. Não tem como tu personalizar a escala. Isso é irreal. Tu consegue personalizar pontos específicos num trabalho de grande volume. Eu digo a relação atendimento personalizado no sentido que nem eu conheço, até já convidei ele, vai participar aqui conosco, né, já dando um spoiler de um convidado, mas é um nutricionista esportivo, do qual ele atende a nível Brasil e até de outros países, mas ele atende pessoalmente, individualizado, né, uma dieta personalizada, é um atendimento online, mas personalizado. Ele conseguiu escalar em termos de cliente, mas de forma personalizada. É que escala vai ter, por exemplo, ele vai ter o limite da agenda dele. Claro. Isso vai vai ter para mil alunos, vai ter ele o gargalo, não né? Vai ter o gargalo da agenda, exato. Mas o que eu quis dizer, escalou em termos de território, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu transformar um canal online, vamos dizer assim, né? A maneira como eu respondi a pergunta é pensando assim, vender a mesma coisa para todo mundo. Para todo mundo, isso, padronizar. Exatamente. Porque, aí realmente isso até nós fazemos, na verdade. Nós temos alunos na França, na Holanda, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos. Mas assim, algum grau de contato você tem que ter. Tem que ter, exato. Não é aquela coisa da... tô dormindo e tá vendendo e tá legal para todo mundo. Pode tá vendendo, mas não tá legal para todo mundo, pode ter certeza. Só que quem vai descobrir isso são elas lá sozinhas. É verdade. Outra pergunta que nós temos aqui, geralmente a gente faz para os nossos convidados, tem alguma história marcante, algum aluno que tipo se destacou, alguma diferença, assim, algo que marcou vocês na carreira de vocês? Deve ter vários. Deve ter vários, né? Mari, fala... Não, se não quiser citar nome, não precisa citar nome, mas é bem... Eu acho que a Mari fala muito bem sobre essa parte também, mas das superações com relação ao câncer. Legal. Nós temos casos no grupo de mulheres que passaram por, né, descobriram que tinham câncer, fizeram todo o tratamento e retornaram e estão firmes na corrida e ainda... O caso da nossa aluna, quando ela vai para o pódio, ela consegue pegar um pódio na categoria dela. Legal. E ela está sempre se cobrando. Ela sempre me diz, Mari, tu me puxa, porque eu quero evoluir.
Então, a gente fica bem feliz e satisfeito, né, percebendo isso. E o grupo ajuda essa pessoa, ajuda ela também. E como o relato dela, que ela respondeu tão bem ao tratamento, a médica disse que foi pelo fato dela praticar exercício. Que legal. Até o retorno dela foi mais tranquilo. Claro, ela já era aluna, praticava e aí passou pelo tratamento e voltou. Que legal. Essas histórias são recorrentes, né? E a gente percebe diante disso que passou o período em que o paciente com qualquer tipo de câncer, qualquer neoplasia, ele era um paciente condenado, digamos assim, a não poder se exercitar, a não poder viver, a ficar recluso, porque tem a questão imunológica, o tratamento é agressivo. Hoje já tem fase para tudo. Isso se remodelou muito dentro da medicina, as condutas de tratamento, né? E hoje esse aluno ele consegue voltar a ter uma vida bacana, e isso vira uma história de superação que para nós é de muito orgulho. A gente se preocupa um pouco às vezes com o lado competitivo, mas que massacrar o resto, né? A gente tem que valorizar todos os tipos de história pessoal. Quando faz essa pergunta, Vitor, a gente lembra também dos alunos que ganharam determinados lugares, tal prova, que também merecem todo o reconhecimento, né? Eu fico um pouco desconfortável de entrar em especificidades, porque tu falou de um, não falou do outro, vai fechar o pau. Vai fechar o pau. Normal. Vão me cobrar, o inbox certo, vai ferver depois. Então, é melhor aqui não entrar em especificidades. Mas legal essa inspiração, né? Eu tenho uma visão... A não ser que nós fizéssemos um programa só para falar... Só para falar de destaques. Eu penso que todos são destaques, porque Claro. desde o aluno que começou lá caminhando... que às vezes, assim, vergonha de entrar no grupo, mas todo mundo corre bem e eu só caminho. Não, todo mundo começa, tu tem que dar o primeiro passo, né? Então, começou caminhando, aos pouquinhos foi correndo e hoje já faz 5 quilômetros. Legal. Então, eu penso que todos são... Tem superações pessoais, né? Isso. Tu foi preconceituoso contigo, Vitor, no começo do programa, quando tu disse, não parece, mas eu já corri. Sim. Tu pareceria corredor sem problema. No mundo de hoje, como as coisas são, tu pode te considerar, talvez, acima do peso ou fisicamente mais conectado com outro esporte. Claro. Mas hoje a esmagadora maioria das pessoas que começam a correr, elas têm como objetivo emagrecimento. Claro. Então, tu parece foi o corredor, meu caso. sim. Olhar por esse aspecto, né? Iniciante, mas... mas é isso, Essa é uma vitória pessoal também. A gente tem muita gente que Como a gente fica feliz. Emagreceu muito. Por exemplo, esses dias uma aluna, Mari, consegui emagrecer 3 quilos desde que eu entrei para assessoria. Que legal. Então, tu vê estampado no rosto da pessoa a alegria, a felicidade, né? E a gente fica feliz por eles, né? E a gente costuma dizer, comemorem as pequenas conquistas, todo dia, mesmo que seja pequeno, comemora isso aí, né? A tua conquista, isso faz muito bem. Na minha opinião, assim, eu acompanho a galera que faz esporte, eu acho que o objetivo geral, a grande maioria é ou botar shape ou emagrecer, mas o que mais gera impacto no esporte em geral, eu acho que é curar ansiedade e depressão. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu vejo muitos relatos de galera que consegue sair de ansiedade severa, de depressão, mas é no esporte como um todo, do esporte como um todo, não na corrida somente, mas tipo de ter essa rotina. E aí a corrida também, eu acho que, cara, para emagrecimento a corrida é top, né? Todas as coisas que a gente faz, elas têm a ver com a maneira como nós nos sentimos. Sim. E geralmente nós queremos mudar alguma coisa na maneira como nós nos sentimos. Por isso que, voltando à pergunta lá do começo sobre a significância da coisa, é muito profunda essa resposta. Na superfície, a gente vai ver o resultado da prova, a participação, a satisfação com algum grau de melhoria, que dessas coisas são quantitativas, geralmente, né? Mas a sensação sobre a percepção de valor, aquilo que eu sinto enquanto faço algo, aquilo que eu sinto sobre mim enquanto alguém que agrega, isso é imensurável. E as coisas imensuráveis são as que mais têm valor e justificam a prática, às vezes. Porque tem muito aluno que, se eu for olhar por métrica de performance, às vezes ele já estagnou. O corredor, quando corre muitos anos, às vezes, a gente não está só crescendo. Sim. O ciclo é assim, é ondulatório. Daí, numa linha, né, de avaliação de longo prazo, houve um crescimento claro. Mas o processo ele é todo ondulatório. E aqui são as oportunidades que a gente tem no dia a dia de lidar com a ansiedade, de amenizar o estresse e de mudar a maneira como nós nos percebemos.
Acho que esse é o grande furo da bala que justifica o nosso trabalho. E que eu repito, esse trabalho, a inteligência artificial não vai tirar de nós. Não, Como mesmo. tranquilo. Não tem como mesmo. Que papo, hein, Que Vitor? baita papo, né? Uma Ah, aula aí, né? Uma vibe Nossa. densa, filosófica, Show de pessoal bola. e decorrida. Decorrido. Muito Espero que o pessoal goste do episódio, com certeza vão gostar com essa aula toda. E aí, inclusive, procurem o pessoal pra Não daqui a saia pouco fazer correndo uma... à toa aí, achando que é simplesmente sair correr, né, besta? Rapidinho pra vocês darem nossa finalização aqui, vocês darem aí o arroba de vocês, enfim, como eu encontro vocês aí pra, de repente, o pessoal procurar e passar a ter uma assessoria com vocês. Hein? Então, o nosso Instagram é @liverunpf. LiveRunPF. Show de Se não bola. achar no Instagram, vocês acham eles todo domingo de manhã em algum lugar Em da alguma cidade. rústica aí da cidade. Ou na pista da Brigada, Na pista da UPF. Brigada. É, isso aí, tá sempre lá. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos aqui encerrando o nosso episódio de hoje. Espero que vocês curtem aí, se inscrevam no canal, fazem aí, dá um like lá, né? Dá um tapa no like lá. Isso aí, Pra que a gente compartilha, salva, Compartilha, se inscreve. comentem aí se querem participar, querem, enfim, começar a ter uma assessoria aí com o pessoal da Live Run, pra gente poder ter uma saúde aí e um esporte bem bom de se praticar. Vamos finalizando aqui com os nossos parceiros patrocinadores, então, repetindo aí, a agência Vogue, infinitas possibilidades para você que quer fazer seu marketing, cuida das nossas redes sociais, inclusive todos os cortes dos vídeos, enfim, redes sociais é com eles. Quer fazer sua logo, quer fazer a identidade visual da sua empresa, é com o pessoal da Vogue, agência de marketing. E a Sede Studio, a casa aqui do Sportcast, onde a gente tem toda a parte de estrutura para você que quer gravar seu podcast, quer gravar seu conteúdo. Aqui é a casa do Sportcast. Na Independência, número 800, sala 2, em Passo Fundo. No @Complexo Sede. E nos seguir, né, também no nosso Instagram lá, @sportcast.podcast, onde você encontra todos os nossos vídeos, as interações, nosso desafio, né? Logo mais vai sair nossos vídeos aí que a gente fez aí da pesagem. Nós temos um desafio para contar, né? Pro episódio, até para os convidados saber. Nós temos um desafio onde eu e o Meca nos proporcionamos de perder até 10 quilos, os dois. Pode ser que um perca mais, outro menos, O problema né? é que já faz um mês e meio, né? É, um mês e meio, pois é. dezembro o deadline. E aí? Eu vou na só nutricionista ver. hoje, né? Vamos se puxar, né? Tem que começar, Não, mas, vamos lá, vamos botar a pesagem lá nos vídeos lá pra ver e vamos ver Mais ou quanto que a gente menos. vai perder. Ah, E agora a gente vai começar uma assessoria aí, né? Vai ser forte o peso lá no... Então tá, pessoal, agradeço muito mesmo vocês que acompanharam até agora. Muito obrigado aos convidados por ter participado, ter disponibilizado o tempo de vocês aí com a gente. Nós que Nós agradecemos. agradecemos o espaço e parabéns pelo canal. Valeu, muito obrigado. A gente sabe que os esportistas, eles são muito conhecidos no próprio meio, né? Sim. Mas não, às vezes, a A comunidade. comunidade, e essa é a ideia mesmo, trazer aí a comunidade conhecer vocês e a assessoria de vocês. Obrigado, pessoal, comentem aí e Valeu, galera. acompanhem nosso conteúdo. Um abraço, Tchau, hein? tchau. Tchau, tchau. Nós.